Olá, sejam bem-vindos a mais um Exame Infra, seu podcast que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia, e ao meu lado está Maurício Malanconi, fundador da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André. É um prazer estar aqui novamente. E no programa de hoje a gente recebe André de Angelo, meu xará, CEO da Acciona Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre os projetos da empresa no Brasil, principalmente da linha 6 do metrô aqui de São Paulo, que é, se eu não me engano, a maior obra de infraestrutura da América do Sul, e também de outros projetos. A empresa está em projetos de saneamento, novas parcerias e planos para o futuro. André, muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame. Eu que agradeço. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Maurício, pelo convite. É sempre um prazer poder estar comentando um pouquinho sobre esse nosso setor de infraestrutura e como a Acciona está colocada aqui do país, né? E André, antes da gente começar a falar um pouquinho da empresa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória, como você chegou nessa posição de CEO da Acciona e também como é liderar uma empresa no Brasil, nesse ambiente complexo que a gente vê sobre desafios regulatórios, também ambiente político-econômico. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e desses desafios. Ok, vamos lá. Eu sou engenheiro civil também, né, assim como o Maurício. Sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu iniciei minha carreira na Andrade Gutierrez, né, ainda estagiário, e fiquei 19 anos na Andrade. Fui expatriado em 2007, né, onde eu desenvolvi negócios na Argentina, no Panamá, República Dominicana, Venezuela, Equador, ou seja, vários países aí. E entre 2007 e 2016 foi aonde eu deixei a empresa, ainda expatriado na época. E, enfim, e nesse período de Andrade, né, que é uma excelente escola de engenharia, né, tive a oportunidade de atuar na área comercial, atuar na área técnica, propostas, execução de obras. Então, acaba que para o nosso setor de infraestrutura é um currículo bastante completo, né? Até que em 2018 eu fui convidado pela Acciona para integrar o grupo e voltar ao Brasil, que ainda estava fora do país nessa época. Então, em abril de 2018, eu voltei ao Brasil, já na posição, né, como CEO da Acciona Brasil, e para justamente dar andamento nos projetos que a empresa já tinha no Brasil e desenvolver novos negócios, né? Para quem não conhece, a Acciona é um grupo espanhol com mais de 100 anos, né, e é familiar ainda, né, e ela já está no Brasil há mais de 27 anos. Entrou aqui no ano de 96, 97, eu creio, né, num projeto, uma concessão rodoviária no sul do país, né, e desde aí então passou por vários momentos, né, momentos com alguns bons contratos, momentos com poucos contratos, mas sempre acreditando no país, né, desde essa época. Então tivemos obras bacanas como a Sala São Paulo, que foi a reforma da Estação Júlio Prestes, que fez 26 anos já, né, hoje ainda é uma das melhores, está entre as 10 melhores salas sinfônicas do mundo, né, tivemos participação, fizemos 2 lotes do Rodoanel, né, fizemos um mega porto, que é o Porto do Açu, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos de Goytacazes, né, uma tecnologia nova na época, que era de caixões, um porto de águas profundas, que ainda não tinha sido executado no Brasil. Então, a Acciona, com muita experiência nisso na Europa, acabou trazendo isso para cá, né. Mas, sem dúvida nenhuma, o expoente da Acciona foi a partir do final de 2020, quando nós assumimos a concessão, né, da linha 6 do metrô de São Paulo, né, com a responsabilidade de executar as obras, né, e depois das obras prontas fazer, né, a operação dessa linha por 20 anos. Né. E é como tu disseste, André, hoje é a maior obra da América Latina em execução e em PPP ainda, né. Então, hoje temos mais de 11.400 pessoas trabalhando lá, né, com previsão aí provavelmente tu vai me fazer alguma pergunta específica da obra, eu deixo para depois isso, né? Tá bom? André, pessoalmente, assim, o que te move a continuar nesse setor, mesmo diante de tantos desafios regulatórios e financeiros? Obrigado pela pergunta, Maurício. Né? Eu acho que me move, né? Eu acho que move a maioria das empresas, né? É o desafio, né? O país,
né, o Brasil, eu acho que nunca teve num momento tão oportuno para a infraestrutura, né? Então, houve um amadurecimento, né, nos contratos de PPPs e concessões ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 15 anos, fácil, né? Quando a gente começa a falar daquelas concessões de 2007, 2008, e se tu comparas hoje um contrato daquela época de concessão rodoviária e hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Hoje o mercado está maduro, os contratos estão maduros, né? Hoje existe segurança jurídica, né? Na quantidade de contratos que já foram assinados, que estão em execução hoje e estão em operação, com certeza o percentual é mínimo daqueles contratos que tiveram seus problemas e que houve uma insegurança, algum rompimento, né? E porque a sua grande maioria hoje funciona, né? E cada vez mais, dado esses últimos anos, né? Esse ano nós vamos chegar a ter mais de 30 leilões entre concessões e PPP só no setor de transporte. E todos eles com vários concorrentes. Sim. Né? Principalmente os novos entrantes, né? Concorrentes que antes não se via participando e que hoje se vê, concorrentes principalmente fundos, né, Fundos financeiros, né, associados com construtoras, né, e por que isso? Né? Porque existe um contrato adequado, existe um contrato com compartilhamento de risco adequado, né, e o Brasil nunca teve isso antes, né? Então, isso é o que motiva, né? Quer dizer, é um pipeline robusto, estruturado, né, e onde a gente vê grande chance de sucesso aí para seguir crescendo no país, né? Ótimo. André, falando um pouquinho da linha 6 do metrô aqui de São Claro. Paulo, eu queria entender, assim, a gente falou, a maior obra da América do Sul em execução, quais são os desafios de execução dessa obra e o cronograma que você pode passar de entregas, né? Acho que são mais de uma fase de entrega, se você puder detalhar para quem está nos acompanhando. Claro, é um prazer, né? Olha, já falamos aqui que é a maior obra em execução hoje, né? Então, ela por si só, pela sua complexidade de engenharia, nós estamos falando que são 15 quilômetros de túneis, são 15 estações, onde estão as estações mais profundas, né, no Brasil até hoje. Nós temos estações com 70 metros de profundidade, né? São 18 poços de ventilação e emergência, 11.400 pessoas trabalhando, né? E, então, isso por si só já é super complexo, né? E esse projeto, ele tem, além da engenharia em si, o que a gente está conseguindo fazer, né, na questão da sustentabilidade, na questão de treinamento, de empoderamento feminino, né, é inovador, né? Então, hoje nós temos, né, metas audaciosas, né, para formação profissional, certo? Nós temos uma parceria com o Senai, né? Então já fizemos mais de 600 mil horas de formação profissional, né? Nós temos um programa de empoderamento feminino, nós temos mais de 900 mulheres trabalhando hoje na linha de frente na obra. Isso não é comum num projeto de construção. O Maurício é engenheiro civil, trabalha nessa área, sabe da dificuldade que é, né? Uma coisa é tu ter mulheres em cargos administrativos, a outra é tu ter mulher na frente de obra, né? E a gente tem feito isso, né? Que não é fácil, também parceria com o Senai, identificando essas pessoas, dando treinamento, gerando emprego, né? E além disso, nós temos um trabalho social muito bacana também, feito, né, ao longo do projeto, na região onde está o projeto, principalmente na região mais ao norte, na região da Brasilândia, né, que é a região mais vulnerável, justamente de identificar aquelas pessoas mais vulneráveis, dar treinamento, aquelas que se adaptam e que têm capacidade de trabalhar, passam a trabalhar nas obras, né? E aquelas que não, principalmente as mulheres, elas têm um treinamento de empreendedorismo. Então, nós temos um programa que chama Aciona por Elas, onde já muitas mulheres já passaram por ali, ganharam formação, desde cabeleireiro, né, pedicure, manicure, né, costureira, ou seja, para que ela possa, desde a sua casa, já que ela não pode, ou porque tem uma discapacidade, ou com filhos que não pode sair, né, que ela possa, desde a sua casa, gerar renda. E essas mesmas mulheres que participaram das primeiras turmas são as professoras hoje das turmas seguintes. Então, é um ciclo virtuoso aí que a gente adora isso, e que a gente vê que faz a diferença. Então,
volto a dizer, além da engenharia, da complexidade, todo esse trabalho social que a gente faz, né, é que dá orgulho, né, que faz as pessoas daí estarem mais contentes ainda e motivadas de estar trabalhando conosco. Legal. E aí o cronograma da... E voltando para o cronograma, o projeto ele está, né, em plena execução, né, para nós entregarmos de Brasilândia até a Estação Perdizes, né, em outubro de 2026, e a sua conclusão da Estação Perdizes até a Estação São Joaquim, né, em outubro de 27. Esse é o que nós temos hoje pactado com o governo, né, e é onde nós estamos focados. Legal. E pelo avanço das obras, existe alguma expectativa de adiantar esse prazo? Ou vocês estão trabalhando com... O desafio ele é muito grande, né? Mas nós estamos muito confiantes de cumprir isso, né? E estamos trabalhando. Volto a dizer, ter 11.400 pessoas trabalhando todos os dias num projeto desse, né? Não é fácil, né? Mas a gente dá conta e estamos focados nisso, né? André, você estava comentando sobre a maturidade do setor e tem sido algo que a gente tem conversado aqui com bastante frequência com as pessoas que vêm, né? Todo mundo nesse mesmo consenso da maturidade. Falando da linha 6, né? Um contrato um pouco mais antigo, provavelmente não sei o quanto tinha de matrizes de risco dentro desse contrato. O que você sugeria, né, diante dessa experiência, dessa maturidade, dessa contribuição de que poderia ser melhorado nos próximos contratos de mobilidade, diante da experiência que você está tendo na linha 6? Vamos lá. Isso já vem acontecendo, né? O contrato da linha 6, ele já é um contrato muito equilibrado, né, com os riscos geotécnicos equilibrados, compartilhados, vamos dizer assim, né, riscos de demanda também, né, com falando projeto de mobilidade urbana, né? E se tu olhares os outros contratos de PPPs que saíram após linha 6, o TIC, né, a 8 e 9, eu acho que é 11, 12 e 13, né, que saíram, né, são projetos que foram evoluídos, que tiveram sua matriz de risco um pouco mais evoluída e que está funcionando, né? Então, eu acho que a linha 6 foi uma boa base, né, e que hoje foi o primeiro contrato de PPP e que está sendo, né, desta forma, que houveram a linha, acho que a linha 4 e a linha 5, mas a construção civil foi feita pelo metrô. Exato. E depois a concessão para material rodante, sistema, sinalização, né? Então, e a linha 6 foi a primeira PPP integral, né, onde a responsabilidade de construir e depois operar, 100%. Né, e está dando certo. Né? Hoje a gente está vendo a quantidade de desafio que nós temos e cumprindo, né? Porque projetos desses não pensa que não existe problema, não. O problema existe. Né? Então, mas se resolve. Eu acho que esse que é o grande benefício de uma PPP. Né? Uma PPP, ela só dá certo se os dois ganham, né? Porque é uma parceria de fato. Né? E eu digo, esse contrato é uma parceria de fato, não, né, cliente e provedor, não, é parceria mesmo, né, onde o sucesso do um é o sucesso do outro. Então, quando existe essa consciência, né, de que tem que dar certo, se torna mais fácil. Né? Volto a dizer, problemas existem, mas também quando tem os dois buscando solução, as coisas avançam, né? Legal. E André, vocês também vão operar a linha, como você comentou. Como vocês estão se preparando para esse processo? Porque a gente fala muito nos programas sobre o desafio de mão de obra, principalmente, né? A gente está vendo várias concessões, PPPs acontecendo, principalmente na área de mobilidade. Então a gente vê o desafio de... Tem a CPTM, próprio metrô, que já estão vendo funcionários saindo e indo para a iniciativa privada. Então, vocês já têm um plano de contratação, vocês já estão contratando pessoas olhando para a parte de operação, para o futuro. Como que vocês estão se planejando? Sim, já estamos. Né? É bom que tu trouxeste esse exemplo da CPTM do metrô, né? Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos a CPTM com os trens, o metrô com as linhas de metrô, e depois as novas concessões, a 4, a 5, a 17, que ainda, né, não está operando, acho que é 15 também. Sim. Enfim, né? Mas o mercado era limitado. E quando, né, nesse curto espaço de tempo, a quantidade de PPPs que saiu de linhas, né, que vão entrar em operação, algumas já em operação, inclusive, né, que tem a linha operando e ainda depois a construção de novas, né? E não foram formadas pessoas, né? Não foram formados engenheiros no setor metroviário. Né? E é um desafio muito grande isso, né? De encontrar alguém já pronto, né?
Mas o que cabe a nós? Formar essas pessoas. E nós já estamos nos organizando para isso, né? A operação fica a cargo da nossa concessionária, que é a concessionária Linha Universidade. Uhum. Né? Ela hoje já tem um plano de formação, já tem muita gente sendo contratada, né? Com alianças com órgãos especializados em treinamento na área metroferroviária, né? Justamente porque em outubro nós temos que operar. Né? Na verdade, a operação assistida já começa bem antes, né? Mas em outubro começa a operação comercial. Então a linha ela tem que estar rodando. Então o ano que vem é um ano onde nós vamos ter muita atividade no setor da construção ainda, com a construtora, né, para entregar, e do outro lado também da concessionária, né, fazendo os testes nos trens que já começaram, enfim, né, então, mas formando essas pessoas para que possam estar nos atendendo depois. André, ainda na linha 6, qual que é o total de investimento que já foi feito e quanto ainda falta de investimento a ser feito para concluir a obra da linha 6? Olha, a linha 6 é um projeto de aproximadamente 20 bilhões de reais de investimento, né? Hoje nós já estamos com 75% da obra em execução, né? Então faltam ainda 25% para a conclusão, né? Então esses são os números que nós temos hoje, né? Considerando apenas os 15 quilômetros e as 15 estações, né? E diante desse investimento e do pico de leilões, das oportunidades que têm surgido, a companhia também tem olhado para novos leilões? Temos olhado, temos participado em alguns, né, e até é público já, né, nós apresentamos há um ano atrás, em setembro do ano passado, foi a MIP, né, manifestação de interesse em projetos, que é da linha 16, que é uma nova linha de metrô, né, que inclusive ela está em período de consulta pública. Sim. Nesse momento. Então, o Estado entendeu que fazia sentido, nós fizemos os estudos, apresentamos o estudo de viabilidade em maio deste ano, e agora está em período de consulta pública, né? Esse é um projeto, sim, que nos interessa, né? Esse é um dos motivos pelo qual nós, inclusive, apresentamos, né, essa iniciativa, e até porque se existe uma cidade, né, na América Latina que precisa de metrô, É São Paulo. É São Paulo, né? Fato. Então, e essa linha 16 é uma linha muito importante também, né? Que tu vais até a Anália Franco, até a primeira fase. Sim. Até a Zona Leste, que é onde hoje existe uma necessidade muito grande, né? E a qualidade de vida que uma linha de metrô traz para os usuários, para as pessoas que dependem do transporte público, é inestimável, né? E o modelo parecido, o modelo da linha 20, né, que está sendo desenhado da construção, e depois é feita a concessão da operação. Vocês também têm interesse nesse modelo? Nós estamos atentos a essas grandes oportunidades que tem no país, né? Sem dúvida nenhuma que sempre que, né, for um metrô, um trem, ou seja, um projeto associado de mobilidade urbana, nós temos interesse, que hoje um dos focos da Acciona no Brasil é mobilidade urbana, né, e um outro foco que provavelmente a gente vai falar daqui um pouquinho é o saneamento, né? Então, o modelo que vier a acontecer, né, se nós entendermos que se encaixa, né, é claro que a gente tem maior interesse. Porque são projetos muito grandes, né, projetos muito complexos, é onde nós entendemos que podemos agregar muito valor, né? Valor de engenharia, né, a experiência que nós temos, não só no mundo, mas já no Brasil também, com a própria execução da linha 6. Né? Se nós buscarmos aí na história, nunca uma linha de metrô foi construída em tão pouco tempo como a linha 6 foi. Nós estamos falando que a gente iniciou esse projeto, nós assinamos esse contrato em outubro de 2020. Né? Então, se passou 5 anos recém, já tem 75% uma pandemia no meio, né? E uma pandemia no meio. Né? Então, nunca foi feito isso antes, né? Um projeto dessa magnitude nesse espaço de tempo. Então, com isso, a gente entende que tem muito a agregar e nos dá competitividade para esses megaprojetos. Né? André, falando um pouco dessa separação entre obra e operação, a gente gravou aqui recentemente também com o Wilson Blaine, presidente da Sanepar, e ele comentou que havia naquele determinado momento uma expectativa da Sanepar disputar concessões fora do estado do Paraná. E agora a gente teve a notícia recente aí que o parceiro da Sanepar são vocês da Acciona. Como que houve essa aproximação e qual que é a sinergia que faz com que faça sentido essa parceria? No ano passado, ganhamos um dos leilões da Sanepar, né, da PPP de saneamento, né,
que são onde a gente atende hoje, né, 48 municípios, né, na parte de tratamento, coleta e tratamento de resíduos, né. E em função, né, desse contrato, se criou uma relação muito positiva, né, com o cliente Sanepar, né. E conforme disse o presidente Wilson Bley aqui para vocês, né, a Sanepar está buscando, né, expandir a atuação da Sanepar para fora dos estados, né, e entendeu que uma aliança, né, pontual, projeto a projeto, com uma empresa de iniciativa privada seria, né, um bom caminho, né. E dado esse trabalho que nós estamos fazendo lá, uma relação, né, de confiança e de entrega técnica, principalmente, hoje nós estamos fazendo um trabalho muito bacana lá, né, surgiu essas oportunidades. Então nós sim, né, fizemos um acordo para atuar em alguns projetos fora do Paraná, né, em conjunto, né. Nós entendemos que isso agrega muito valor. A Sanepar hoje, né, está entre as 3, 4 melhores empresas de saneamento do país, né? Então isso é reconhecido por todos, né? Então quando tens uma aliança, uma parceria com uma empresa com essa qualidade técnica, né, do outro lado tu tem uma empresa privada também que traz muita experiência internacional. Hoje a Sony é líder em saneamento, principalmente na área de dessalinização mundial, né? E hoje ela opera mais de 450 plantas a nível mundial também. Então quando tu junta isso, né, a gente entende que agrega muito, né, agrega muito para poder fazer frente a essa quantidade de leilões e PPPs que estão saindo aí este ano e nos próximos 2 anos, ainda que a gente entende que é o time, né, onde vai ter muita coisa para fazer em função do marco de saneamento para 2033. Né? Exato. Inclusive vocês venceram o lote B do Espírito Santo. Isso, assinamos o contrato acho que 2 semanas atrás. Exato. Vocês têm essa experiência de buscar consórcios, parcerias, né? Como você vê essa divisão de responsabilidade e governança compartilhada com os parceiros, né? No caso, futuras parcerias com a Sanepar e com a GS Inima, com essa do Espírito Santo. Sim. No Espírito Santo, nós estamos sozinhos, né? A GS Inima tem um lote e nós temos outro lote. Lá não é consórcio, né? Lá é aciona água, nós chamamos de divisão de água, né? Então, assim como no Paraná, aciona a divisão de água, né? Então, mas eu vejo consórcios com muita naturalidade, né? Hoje é comum, onde existe duas empresas ou mais, dependendo da necessidade, onde se agrega valor, né? Não é difícil, né? Eu acho que a governança é clara, o controle, o co-controle, né? Caso a caso, e isso é algo super natural. A Ciona atua em consórcio no mundo inteiro, né? Então, inclusive aqui nós temos um contrato da linha 2 no metrô, é um contrato, né, já bem mais antigo, que é em consórcio com 2 outras construtoras brasileiras. Ali é um contrato de obra, né, de obra pura, né, da linha 2, e é um consórcio com mais 2 empresas brasileiras, e funciona super bem, né, super bem. E olhando, você comentou sobre os leilões, né, a gente fez um mapeamento, inclusive, quando esse episódio for pro ar, a matéria já estará no ar também, que tem uma expectativa de pelo menos aí 88 bi de leilões de saneamento. A gente vai ter o de Pernambuco em dezembro, tem expectativa de Maranhão, São Paulo também. Que característica... eu ficaria muito feliz se você falasse quais desses projetos interessam, mas eu entendo que talvez não seja possível. Mas quais projetos vocês entendem que tem mais sinergia com o que a Acciona vê de interessante, com o que vocês já têm? Então, pensando com essa própria parceria com a Sanepar, como que vocês veem esses projetos que já estão aí na rua, próximos de ir para leilão? O setor de saneamento hoje no Brasil, né, eu acho que tenho certeza, né, é um setor que está muito aquecido, né. O marco de saneamento, eu nem chamo mais novo marco, porque já faz 5 anos, né. O marco de saneamento que obriga, né, a universalização do saneamento até 2033, abriu oportunidades gigantes, né? E todas aquelas companhias que antes eram estatais, municipais, né, e que entendem que necessitam chegar com essas metas, muitas delas, principalmente as que não eram tão estruturadas, né, tiveram que buscar, né, apoio com iniciativa privada, como forma de poder chegar a atingir essas metas, né? Então isso fez com que
a maioria dos grandes municípios hoje, né, começasse a estudar. E também é algo importante, muitos bancos hoje, né, estão ajudando esses municípios a estruturar, né? Que era uma das coisas que quem já atuava no setor de saneamento no passado, né, tinha dificuldade, porque nem sempre o município tinha uma estrutura adequada para estruturar uma PPP, para estruturar uma concessão. BNDES, Caixa. Né? Então hoje, olha os atores que estão, BNDES, Caixa, FGV, né, que não é um banco, mas é um ator muito importante que ajuda, inclusive a Sanepar, foi eles que foram o advisor ali, né, a IFC. Então, quantidade de bancos hoje que estão ajudando, né, a estruturação. Bons projetos, né? E quando tu olhas do lado do interessado, né, o interessado quando olha um carimbo desses, sabe que foi muito bem feito, né? Sabe que ali, gente, tem gente séria estruturando, né? E isso que o interesse seja maior, né? Objetivamente, sobre esses grandes projetos que estão saindo, sim, Pernambuco, sem dúvida, hoje é o maior que está previsto aí nesse ano, né? Então, ali, e nós estamos estudando, isso eu posso já dizer, né? Nós estamos estudando com bastante dedicação, né? É um projeto complexo, com um volume de investimento muito alto, né? E que com a nossa experiência e capacidade, a gente entende que poderemos ser muito competitivos ali, né? André, Então, como convencer a sociedade que o setor privado é importante, se não essencial, para viabilizar essas obras públicas? o Maurício, os números estão aí, né? Eu assisti o podcast de vocês com o Tadini, ele explicou ali, e eu vou até repetir aqui que eu acho que é importante isso. Nós viemos crescendo ano após ano com o número de investimentos, né? Então, o ano passado foi investido em infraestrutura 240 bilhões de reais, esse ano a previsão é 260, 270, e para o ano que vem, 300 bilhões, né? Desse valor, 80% é privado, né? Então, e esses 80% estão divididos aonde? Setor de energia, que hoje, por si só, dá para dizer que quase 100% é privado, né? Setor de telecomunicações, também quase 100% é privado, né? Aí nós vamos para o saneamento, que existe essa migração para o privado, que é a única forma de que consiga chegar na meta da universalização. Só um dado para complementar isso, em 2020 era 3 bi de investimento privado no saneamento, hoje é 30, né? Exatamente. Então, saíram de 200 antes do marco, né? Acho que era 240 municípios que tinham com iniciativa privada à frente, né? E hoje são mais de 1.200, né? Então, é muita coisa que mudou e vai mudar mais ainda, né? E ainda dos investimentos, né? Aonde o privado vai fazer muito mais frente, quer dizer, já está na telecom, já está na energia. Quando nós vamos para logística e transporte, é a mesma coisa, são as PPPs que estão saindo. Porque basta olhar o orçamento público para investimento nisso. É ínfimo, né, quando comparado com a quantidade de PPPs e concessões que foram licitadas nos últimos anos. E esse investimento é privado, né? Objetivamente, voltando, como que a sociedade enxergaria é tendo conhecimento desses números, né? A quantidade de investimento está sendo feito hoje, a quantidade de geração de emprego está sendo feito hoje, obras ficando prontas, e quem são que estão fazendo essas obras, né? Então, a importância do setor privado para buscar, inclusive, a meta do saneamento. Sim, né? Exatamente. Sem esse apoio... Não vai chegar. Né? Hoje, eu acho que estava... A conta que a gente viu lá na Abdib era... Acho que foram $5. Tá certo, falou em reais, por isso os 40 ficou ali. Né? Então, hoje nós precisamos de 8 bilhões de dólares, ou seja, a gente está falando de 40 bi por ano. Sim. De investimento em saneamento. Ainda estamos fazendo 30 e pouco só, né? E como é que chega? Né? É com privado, né? E é claro, não é puramente investir, é investir, operar, né? Entregar, devolver água com qualidade, entregar uma água com qualidade e devolver para o rio uma água, né? Uma água com qualidade necessária para que ele possa se regenerar, né? Então, acho que esse que é o papel hoje, né, da iniciativa privada, né? E claro que sempre com o controle das agências reguladoras, que é outro ponto fundamental aqui, né? E André, acho que você falou um pouquinho de mobilidade com a linha 6, saneamento. Eu queria entender como que a Acciona olha os projetos do Brasil para atuar em diferentes setores, né? Qual que é a estratégia? Você falou um pouco, vocês já atuaram, que você comentou, em rodovias também. Então, assim, hoje
Você falou que mobilidade é uma das prioridades, mas eu queria que até que você abrisse hoje em quais setores vocês estão e quais são os prioritários, né? Acredito que mobilidade e saneamento principalmente, mas se tem algum outro que a gente não comentou ainda. André, a estratégia da Acciona, e não só no Brasil, global, ela passa, né, investimento em infraestrutura sustentável, né? Onde a gente consegue agregar valor, regenerar, né, e sempre associado a essa questão da sustentabilidade. E se nós identificarmos que o projeto, ele, né, além de cumprir seu objetivo, ou seja, da questão da construção, ele entrega algo mais à população, como qualidade de vida, como redução de emissões, né, isso faz com que, né, esse setor passe a ser estratégico para nós, né. Então, mobilidade urbana é um caso, né, o metrô, só a linha 6, eu trago esse exemplo, que é o real que a gente está vivendo, são 630 mil pessoas que vão deixar de fazer um trajeto em 1h30 para 23 minutos. Então, são quase 3 horas por dia que essas pessoas vão ter na sua vida a mais, para estudar, para trabalhar, para estar com a família, enfim, né? Então, isso tem valor. Redução de emissões, né, a quantidade de carros, né, ou seja, ônibus serão reduzidos também, que hoje, né, andam pela cidade né, emitindo e vão deixar de acontecer em função dessa linha, né. E durante a construção também, né, hoje nós temos mais de 46%, né, de redução de emissões nesse projeto do que se era esperado com o número de emissões, porque é impossível um projeto dessa magnitude não emitir, né? Não tem como. Então, mas hoje nós estamos emitindo 46% menos. Como? Com novas tecnologias, utilizando, né, carros com motor com menos emissão. Hoje nós substituímos o óleo diesel tradicional pelo HVO, que é um óleo gerado em função de reciclagem de azeites de cozinha, óleos, né, vegetais, reciclado. Com isso a gente reduz mais de 80% das emissões nos nossos caminhões. Então, e isso para nós faz a diferença, né? Quando a gente consegue trazer isso para um projeto, ele passa a ser de interesse. Quando nós vamos ao saneamento, a mesma linha, quer dizer, tu leva água aonde as pessoas não têm estresse hídrico, saúde, né? Tu coleta o resíduo, né? E dá o tratamento, ele devolve para o rio aquela água, tu tá gerando o que também? Cuidando do meio ambiente, né? E existe, né, essas comparações que falam, né, que a cada $1 gasto em saneamento, tu reduz entre 4 e 5 dólares em saúde, certo? Então, isso para nós faz sentido, né? Então, eu estou falando de dois setores que não só em função da quantidade de oportunidades que tem, mas também o que ele traz, né, de melhoria para as pessoas, para o meio ambiente, que isso para nós faz parte da nossa estratégia. Energia renovável também. Né, Hoje vocês têm projeto de energia renovável? Não temos ainda implementados, mas estamos estudando alguns projetos solares e fotovoltaicos, né, no país, né, até porque a gente entende que o momento de entrar, né, é daqui um pouco ainda. Né. Hoje o setor ainda, a gente acompanha, sabe que tem alguns problemas, né, problemas de transmissão, né, hoje está sobrando energia renovável, né, no país, então, mas tudo entende, pelo menos a nossa avaliação é que entre 2, 3 anos, isso acaba melhorando, se ajustando em função das novas linhas de transmissão que estão sendo executadas, enfim, né? Então, acho que existe muitos projetos aí sendo discutidos no Congresso, né, para tentar ajustar esse modelo nosso elétrico aí, que hoje tem muita gente com problemas, né? Principalmente os geradores de energia renovável hoje está tendo um problema de curtailment e tudo mais, né? André, você disse recentemente que é difícil fazer dívida longa com os juros de hoje, mas que isso não assusta. O que de fato assusta quem investe em infraestrutura no Brasil, se não os juros? Não, olha, esse do assusto é bacana, eu lembro disso. É que a palavra não é assustar, né? A Acciona está aqui há 27 anos, né? E nós já passamos, imagina, por muitos governos, muitas políticas, e sempre se mostrou resiliente, e hoje estamos bem. Hoje a Acciona é uma das principais empresas do setor de infra no país, né? E é claro que projetos dessa magnitude, né, principalmente no investimento de longo prazo, a taxa de juros afeta muito.
e ele pode inviabilizar. Né? Ele pode inviabilizar um projeto. Né? Um projeto novo do metrô com CAPEX, né, de entre 15 e 20 bilhões de reais, né, para 20 anos, eu acho muito difícil parar de pé, sempre quando a parte do CAPEX maior seja investido pela iniciativa privada. Né? Então, mas também a gente entende que isso é temporário. Né? Eu acho que é muito difícil que se consiga manter, que se mantenha, na verdade, essas taxas nesse nível por muito mais tempo. Né? Então, e as previsões estão aí, todos, né, que a gente acompanha, né, eles se pensa que que a partir do ano que vem essa taxa começa a diminuir, né, e que isso volte a acontecer. E a maioria desses projetos que hoje estão em carteira, que hoje estão sendo discutidos, são projetos que têm um ciclo de amadurecimento, o próprio ciclo do financiamento, né, ele acaba sendo um pouco mais longo a tempo de que essas taxas possam baixar. Né? E além disso também, a gente acompanha, vê a quantidade de incentivos que estão sendo feitos. Né? A gente está falando das debêntures de infraestrutura, as debêntures incentivadas, né? Para projetos com ciclo de vida menor. Né? Então, porque hoje, para financiar a longo prazo, é o BNDES. Né? Então, e o BNDES mesmo, né, o banco, ele está buscando alternativa. Outro dia eu li uma entrevista da diretora Luciana Costa, falando de novos modelos, né, justamente, né, para que possa ainda permitir que venha o investidor privado, né, e considere o BNDES como um banco financiador para os seus projetos a longo prazo. Então, o mercado está buscando soluções, né, porque, volto a dizer, projetos estruturados existem, necessidade se existe, né, e o mercado se ajusta, vai buscando. Né? E aproveitando essa questão que você abordou, somente nos contratos de PPP, a contraprestação pública, ela só começa depois da entrega. Isso. Como montar um fluxo financeiro para que as obras ocorram sem comprometer o caixa da empresa? E também hoje a Acciona, quais são os principais mecanismos de financiamento? Capital próprio, via BNDES, debêntures incentivadas? O que você pode abrir sobre isso? Esse dado é público. Né? O próprio financiamento da linha 6 ganhou alguns prêmios no Brasil, internacional, como foi o primeiro Project Finance, né, em infraestrutura feito no Brasil, com o BNDES. Né? Então a estrutura ela é uma estrutura bastante complexa que envolve, né, o BNDES como banco financiador, e temos mais 11 bancos que participam da estrutura de garantia desse projeto. Né? Isso foi feito em 2021. Quanto à questão da contraprestação, ela passa a funcionar, é muito importante, uma vez que o projeto está em execução. Né? E aí depende de cliente a cliente, estado a estado, município a município. Né? Então, sempre é necessário ter uma garantia para que isso se cumpra. Porque, volto a dizer, um projeto dessa magnitude são 20 anos. Então, são 20 anos onde o privado investe nos primeiros 6 anos, 7 anos, que é o período de completion, para colher durante 20 de operação. Né? Então, isso é importante, mas a notícia boa é que cada vez mais os estados e municípios, né, que têm pipeline de PPP e concessões estão se estruturando de uma forma super adequada que dá uma segurança para o privado. Ótimo. Senão nós não teríamos hoje sucessos em concessões, não só no governo federal, mas a quantidade de estados que licitaram, né? Minas Gerais com projetos, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Então Paraná, então muitos outros estados, né, que antes, né, não se via PPPs e concessões e hoje estão saindo com sucesso. Né? André, o Benini foi um dos convidados aqui do nosso podcast e ele destacou bastante a lei das agências reguladoras, né, o fortalecimento da agência. Em uma de suas respostas, você também destacou essa questão, o quão importante é para a Acciona que se tenha agências fortes no estado ou no país. Maurício, não é só para a Acciona, né? Acho que a agência reguladora, ela é fundamental para que um projeto de PPP concessão tenha sucesso, né? Porque é ela que vai controlar, ela que vai regular, né? E ela tem que ter estrutura para isso. Né? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um movimento que eu acho muito positivo, de que
despertamos, né, para que as agências sejam fortalecidas com recursos pessoais, ou seja, profissionais, e recursos financeiros, autônomos, vamos dizer assim, né? Porque as agências reguladoras hoje, principalmente as federais, elas não têm orçamento próprio. Poderiam vir a ter, porque elas têm recurso das taxas de fiscalização, multas, enfim, né, uma série de recursos, mas que hoje não vai para elas. Então, hoje elas dependem de orçamento público e destinação desse valor, né? Então, no momento que se houver uma reforma onde elas possam ser autônomas, né, e elas mesmas fazer a gestão do seu recurso, com certeza vai ser muito melhor, né, e vão conseguir se adequar. Porque se nós olharmos 5 anos atrás, não vamos nem 10, vamos a 5, a quantidade de contratos de concessões de VPs que tinham e as quantidades que tem hoje, e eu tenho certeza que as agências não cresceram suficientemente para atender isso, né? Então, quando nós falamos de São Paulo, tu comentaste aqui do secretário Benini, aqui em São Paulo eles já deram esse passo, né? A Artesp hoje, ela já tem seu orçamento próprio e adequado, e é em função disso que eles fizeram essa mega reestruturação, né? Atendendo hoje uma série de outros contratos que antes eles não atendiam, né? E fazendo essa mudança muito positiva, né? Eu acho que é um bom exemplo a ser seguido. Exato. O Felipe da NTT comentou que dobrou o tamanho, mas o orçamento ainda não. Eles estão nesse desafio, não, exatamente. Esse pico de leilões, né? Tem que ter técnicos para avaliar. Muito, né? Então, porque são muitos leilões que estão acontecendo, né? Então, e principalmente depois para dar seguimento nos contratos, né? Uma coisa é o processo licitatório, outra é a execução depois, né? A gestão, né? De que aquele concessionário está entregando aquilo que está pactado no seu plano de negócios, né? Que eu acho que esse é o importante. E André, você comentou um pouquinho sobre como o impacto social e ambiental tem uma importância gigantesca para a Acciona. Queria entender como vocês olham para um projeto que vocês veem esse impacto social e ambiental, ao mesmo tempo que vocês tentam equilibrar um retorno financeiro adequado para a companhia manter sua saúde, enfim, se manter operando. Exato, né? Eu acho que as duas coisas se somam, né, André? Muitas pessoas pensam que se eu investir muito, né, na questão ambiental, sustentabilidade, eu vou estar reduzindo o meu resultado. Mas não é. Eu acho que as empresas ganham com isso, né? Hoje, dentro da Acciona, conforme eu comentei com vocês antes, para que um projeto ele venha a ser estudado, né, nós fazemos uma análise rigorosa que impacto ele vai estar trazendo para a sociedade e para o meio ambiente no entorno desse projeto, né? É o impacto social, né, na população no entorno, redução de emissões, né, que isso afeta diretamente o meio ambiente, é questão de treinamento, formação profissional que tem a ver com a sociedade, né? Então, nós fazemos um estudo, né, na região onde o projeto está sendo feito, identificamos aquelas áreas de vulnerabilidade em todos esses quesitos, e em função disso, né, uma avaliação super técnica, ou seja, não é... A gente está falando aqui de apenas ponderações, a gente está falando de uma análise muito técnica, criteriosa, e passando essas avaliações, a gente já passa a analisar essa oportunidade, né? E aí vem uma análise tradicional de projetos, de viabilidade, enfim, de CAPEX, retorno, né? Então isso para nós hoje é fundamental, não só no Brasil, no mundo, tá? No mundo a empresa tomou essa decisão há alguns anos, tanto que hoje a empresa está entre as principais empresas do mundo de infraestrutura sustentável, né? Então... André, pensando no longo prazo, tá? Sem ser os juros de hoje, mas pensando no futuro, se a gente pudesse fazer, como você imaginaria uma manchete daqui a 2035, né? Ou seja, daqui a 10 anos, em 2035, o que você gostaria de ler sobre o saneamento e sobre a mobilidade? Olha, o saneamento que o Brasil, mas, né, com o seu tamanho, né, a sua população, e chegou a 99% de água tratada, né, e entregue, e 90% dos seus resíduos coletados, né? Então, eu acho que isso é uma referência mundial, né? Nós chegar a esse nível aí é uma das coisas que eu adoraria ver.
Né, ou seja, o Brasil, um exemplo a ser seguido, vamos dizer assim, né, exemplo a ser seguido, principalmente para aqueles países que ainda estão, principalmente na nossa América Latina, nós sabemos que existem muitas diferenças, né, então, né, e de países, de economias, enfim, seria muito bacana isso, né, e na área de mobilidade, esse desafio é grande. Eu acho que 2035 não vamos ter uma manchete ainda não. Então você está otimista que em relação 2 anos após 2033 o marco do saneamento funcionou, conseguimos. Eu estou otimista com isso, pelos movimentos que a gente está vendo, né? Então, claro que vai ser muito difícil chegar, né? Conforme se espera, o que o Marco colocou, né? Mas vai ter chegado muito próximo, né? E na área de mobilidade, eu acho que a manchete né? Brasil dobra ou triplica a quantidade de trilhos, né, para a mobilidade urbana, que é importante, né, e no período de 10 anos. Né, e que é o que está acontecendo. Né, que é o que está acontecendo. São Paulo, até acho que 2020, né, 2020, tinha 100 quilômetros de trilhos de passageiros. Então, com essas novas linhas que já foram licitadas hoje, já são 50 quilômetros a mais. Então, quer dizer, já estamos falando de 50% a mais que vão estar operando em 5 anos. O que falta talvez é avançar em outros estados. Exatamente. Né? E falando dos trens, né, você citou a questão da mobilidade urbana, mas nós também temos aí os TICs aqui em São Paulo, né? Os trens de passageiros intercidades. Tá para sair o leilão aí do TIC Sorocaba. A Acciona tem estudado? Nós, conforme eu comentei antes, a gente avalia, né, vários projetos, de todos aqueles projetos nós entendemos que faz sentido, que está dentro da estratégia da Acciona. Né? TIC Sorocaba é mobilidade urbana, né? Então faz parte da nossa estratégia também. Né? Assim como outros projetos de metrô que se estão, né, que a gente vê alguns anúncios, principalmente conforme tu comentaste, Maurício, de fora de São Paulo, né? Hoje nós vemos, né, planos aí de Distrito Federal, né, Brasília. Brasília tem um metrô muito antigo, né, que está estudando, né, uma concessão ou PPP, não está definindo o modelo ainda para assumir a linha atual e uma nova linha a mais. Né. Vi uma notícia agora, eu acho que hoje, sobre Recife, né, que também, né, se está buscando uma licitação para conceder a linha atual, que é uma linha muito antiga, né, que necessita muito investimento, e uma construção de uma linha nova. Né. Então, e provavelmente outros estados também estão, né, estudando projetos. Eu acho que esse tipo de projeto para nós faz sentido, né, analisar, enfim, né. É claro que depende de uma série de coisas, conforme eu comentei antes. Né? E André, olhando também para o futuro, a gente já está caminhando para o final, que tecnologias vou chamar, pensando em rede inteligente, sensores, manutenção preditiva e também mecanismos financeiros inovadores e pensando em sustentabilidade também, você espera que seja desenvolvido no futuro no Brasil, que talvez até fora do país já exista, você vê que ainda o Brasil está caminhando em algumas coisas. Olha, André, o que está sendo feito hoje na linha 6, em termos de tecnologia, vai ser a linha mais moderna, né, de metrô de São Paulo, né? Provavelmente as que virão depois vão estar mais à frente ainda, né? Mas já são trens que já existem em São Paulo sem condutores, com plataformas em função da segurança, né, tecnologia de ponta, de sinalização, né, tudo que é novo e que hoje testado principalmente, né, está sendo trazido e sendo colocado nesses projetos. Eu tenho certeza que os próximos projetos que hoje já estão licitados e que estão em programa de implantação também deverão ser colocados. Né. O que eu espero, e eu acho que é o que está sendo que é o caminho, né, natural, né, é que todo e qualquer projeto de infraestrutura se busque alguma forma, né, de execução de trabalho e utilização de material com menor agressão ao ambiente, com menor emissão. Né, eu acho que se isso a gente conseguir, né, tanto o privado quanto o público, na hora que exigir, né, que for publicar um edital, né, com as condições, né, ali técnicas, né, dos seus trabalhos, dos seus planos, né, exigir esse tipo de iniciativas, acho que isso vai mudar muito. Né? Então, quando ele já nasce assim, eu acho que aí é que faz a diferença. Né? Porque hoje ainda está ponto a ponto, algumas empresas fazem, outras não. Né? A Acciona já é
neutro em carbono desde 2016. Então, desde 2016 aciona um grupo de infraestrutura e energia renovável é neutro em carbono desde 2016. Eu não canso de falar isso, porque não é normal, né? E sempre buscando aumentar. Hoje, a nossa meta é ser regenerativo, ou seja, não só zerar, mas também agregar para o meio ambiente, né? André, indo para a minha última pergunta, né? Qual o legado à frente da Acciona você pretende deixar? Eu não estou nem pensando em deixar ainda, viu? Eu tenho só 7 anos Futuro, né? Não, gente, eu acho que participar de projetos assim é que faz a diferença, né? Participar de projetos onde está entregando, além de uma engenharia, além de uma engenharia de excelência, né? Tu estás entregando, né, qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que esse que é o legado que a gente quer deixar, né? O projeto por si só é complexo, é bacana, é algo, né? Volto a dizer, nunca foi feito um projeto dessa magnitude em tão pouco tempo no Brasil, conforme nós estamos fazendo, que já por si só já é um legado, mas aquilo que as pessoas que vão utilizar esse projeto, né, que já estão hoje usufruindo, né, pelos programas que a gente faz durante a execução da obra, né? Mas as que vão utilizar depois, eu acho que esse que é o grande legado. A né? percepção de valor. Saber aquelas pessoas que estavam lá, que pegavam um ônibus, vão lembrar, pô, na minha época, vão dizer para os seus filhos, na minha época eu levava 1h40 para chegar no centro, hoje vocês levam 23 minutos para chegar na faculdade, aquela coisa. Então, esse que é o legal, né? Acho que é o grande legado que a gente quer deixar aí para a sociedade. Muito bom. Muito bom. Bem, eu queria agradecer o Maurício por mais essa entrevista. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, André. Obrigado. E agradecer ao André, meu xará, mais uma vez por essa conversa. A gente conseguiu passar por tudo, falar tudo. Então, agradecer você e deixar as portas da Exame abertas aqui para a Acciona. Obrigado, eu que agradeço, né, André, Maurício, a Exame, né, por esse convite, e é algo que eu gosto, falar de infraestrutura, falar de mobilidade urbana, de saneamento, futuro, né, eu não me canso, né, sempre que vocês quiserem bater um papo, eu estou à disposição também. E a gente conversa quando tiver as primeiras entregas da linha 6 de ótimo. novo. Isso aí vai ser, tem que fazer uma visita lá, viu, fazer podcast lá, com um pano de fundo pátio, vai ser muito legal, viu? É bom, obrigado, gente. E agradecer você que nos acompanhou até agora, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, parceiros do setor, siga a Exame nas redes sociais e também no nosso site, onde temos uma editoria dedicada à infraestrutura. Até a próxima!